Bom dia, vamos dar continuidade aí ao estudo da lei de drogas. Ontem a gente parou aqui, né? Parou a vedação, né? A vedação da conversão da pena de tráfico privilegiado em pena restritiva de direito foi declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle difuso e teve sua eficácia suspensa pela resolução número 5 de 2012 do Senado Federal. Nessa parte aí do parágrafo 4º tem lá que não poderia, nesse caso, você transformar, né, aquela pena em uma pena restritiva de direito. E aí esse trecho do parágrafo foi considerado inconstitucional. Se você entrar na lei, deixa eu pegar aqui, entrar na legislação, você vai ver que ele está riscado aqui, ó, tá vendo? Somente esse trecho foi julgado inconstitucional pelo Supremo, em controle difuso. Depois você vai estudar controle de constitucionalidade, ou nós vamos estudar junto com controle de constitucionalidade, você vai entender que tem dois tipos de controle de constitucionalidade: controle concentrado e o controle difuso. Controle concentrado é aquele controle em que um dos legitimados, né, pela própria Constituição, entra com uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação direta de constitucionalidade, ou inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade. No controle difuso, é uma pessoa que está num processo e ela vai recorrendo até chegar no Supremo, entendeu? Lá no Supremo, o Supremo julga aquela lei inconstitucional. Por que difuso? O termo difuso é de difusão. Qualquer pessoa pode chegar até o Supremo, entendeu? E o concentrado não, só se concentra naquelas pessoas que estão previstas na Constituição a propor ação direta de constitucionalidade. É concentrado naqueles entes ali. Procurador-Geral da República, né, Advogado-Geral da União, são só algumas pessoas que podem entrar com ação direta, não são todos. No difuso, não, qualquer pessoa. Só que ele começa lá no juiz de piso, né? Ele entra com a ação lá, ou o processo começa lá e vai recorrendo até chegar no Supremo. Então, foi um caso desse que chegou no Supremo, que julgou inconstitucional. E aí, quando vem no controle difuso, só explicando aí controle de constitucionalidade rápido, quando vem no controle difuso, tem essa característica. O Supremo diz para as partes que esse trecho é inconstitucional. E aí o Senado Federal, por isso que tem uma resolução do Senado Federal, o Supremo comunica, né? Aqui, ó. O Supremo comunica o Senado dizendo, olha, esse trecho, eu, Supremo, esse trecho julguei inconstitucional no processo. Aí o Senado emite uma resolução dizendo, olha, comunicando que, o STF julgou esse trecho inconstitucional. Aí vale para todo mundo, não só mais para as partes do processo, não? No controle difuso, ele vai subindo num processo, chega nesse processo, o Supremo diz, isso aqui é inconstitucional. Fala para o Senado, olha, eu julguei num processo, um trecho aqui inconstitucional de uma lei. O Senado emite uma resolução, publica no Diário Oficial da União para comunicar para todo mundo e para ter validade, né, para outras pessoas que estão com a mesma situação. Então, o STF também tem aplicado a ignorante da mula, né, que no caso era uma pessoa que engoliu cápsulas de cocaína para transportá-la. Posteriormente, o STF também entendeu que a atuação da pessoa como mula não significa necessariamente que ela faça parte da organização criminosa. Em decisão de fevereiro de 2014, o STJ reiterou sua orientação no sentido de que a minorante do 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 não havia retirado o caráter hediondo do crime de tráfico privilegiado de entorpecente, ou seja, o STJ entende que o fato dele ser privilegiado continua sendo hediondo, porque tráfico de drogas é hediondo, só que o STF afastou esse entendimento, e por isso o tráfico privilegiado não deve ser mais considerado como crime hediondo. Na prática, a súmula 512 não está mais valendo. Aqui, ó, tráfico de drogas, dosimetria da pena, causa de diminuição, do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, agente na condição de mula, ausência de prova de quem integra a organização criminosa. É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas na qualidade mula, uma vez que a simples atuação nessa condição não induz
automaticamente a conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa. HC 387-077, São Paulo, relator ministro Ribeiro Dantas, por unanimidade. Julgado de 6/4/2017. O STF não reconhece mais o caráter hediondo do tráfico de drogas. Um último comentário sobre o artigo 33, parágrafo 4º. É com base no julgado da sexta turma do STJ que decidiu ser inviável reconhecer a reincidência com um único, e foi isso aqui que a gente leu ontem no final, com base em um único processo, ou seja, um único processo, marca aqui. É inviável reconhecer a reincidência com base no único processo do tráfico que foi posteriormente desclassificado para porte de substância entorpecente para consumo próprio. Tráfico de drogas, causa especial de munição de pena, artigo 33, parágrafo 4º da Lei número 11.343/2006, reincidência, reconhecimento equivocado. É inviável o reconhecimento da reincidência com base em um único processo anterior em desfavor do réu, no qual, após desclassificar o delito de tráfico para porte de substância entorpecente para consumo próprio, o juiz extinguiu a punibilidade por considerar que o tempo da prisão provisória seria mais que o suficiente para compensar a eventual condenação. HC 39003, São Paulo, relator ministro Rogério Chieti Cruz, sexta turma por unanimidade, julgado em 6/2/2018. Agora vamos para o artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar, a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação. Esse aqui deixa eu marcar aqui, esse aqui é o cara que se dispõe, deixa eu botar qual, tá esse aí mesmo, tá um verde aqui. Objeto destinado à fabricação, ficou muito claro. Esse aqui é o pessoal que se coloca para fabricar, preparar, produção, transformação de drogas sem autorização ou desacordo com a determinação legal. Reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 e a 2.000 dias multas. Este crime diz respeito aos meios materiais para preparo de droga. A conduta tipificada traz 11 verbos relacionados a maquinário, aparelhos, instrumentos ou quaisquer objetos que tenham relação com preparo, produção ou transformação de drogas. Muitos traficantes vendem droga misturada com outras substâncias. No caso da cocaína, por exemplo, é comum que se misture a droga com sal, cal, cola, pó de vidro, etc. Para preparar essas misturas são necessários equipamentos especiais e, por essa razão, as condutas relacionadas a esses equipamentos também são criminalizadas. A doutrina diverge quanto à possibilidade de concurso material entre o crime do 33 e do 34. Na prática, os juízes não têm aplicado o concurso material, determinando que o crime de tráfico absorve o 34 por ser mais grave. Então, se o cara ele é traficante e também faz esse preparo, só responde por um dos dois, ou 33 ou 34. Entendeu? Ele compra a droga lá da Bolívia. Entendi, ele compra a droga e ele mesmo faz a mistura ali com vidro e tal, e tem os equipamentos, então absorve, né? O tráfico, por ser mais grave, absorve o preparo, né? A parte preparatória. Tá. Vamos lá, ele traz abaixo aqui os julgados para a gente ver. Abaixo trago 2 julgados do STJ que aplicam entendimentos diferentes, a depender da quantidade e da envergadura dos equipamentos que o agente tem em seu poder. Direito penal, absorção do crime de posse de maquinário pelo crime de tráfico de drogas. Responderá apenas pelo crime de tráfico de drogas e não pelo mencionado crime em concurso, com o de posse de objetos e maquinário para a fabricação de drogas, previsto no artigo 34 da Lei 11.343/2006. O agente que, além de preparar para a venda certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência, mantiver no mesmo local uma balança de precisão e um alicate de unha utilizados para a preparação de substâncias, recurso especial, né?
1.196.334, do Paraná. Relator ministro Marco Aurélio Belize. Julgado de 2013. Direito penal, autonomia de conduta subsumida, né? Subsunção, ao crime de possuir maquinário destinado à produção de drogas. Responderá pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, em concurso com o crime de posse de objetos e maquinário para a fabricação de drogas. Artigo 34 da Lei 11.346 de 2006. O agente que, além de ter em depósito certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência para fins de mercancia, possui no mesmo local e em quantidade escala, objetos, maquinário e utensílios que constituem o laboratório utilizado para a produção, preparo, fabricação e transformação de drogas ilícitas em grande parte. Então, aqui ele decidiu, nesse julgado aqui, nesse julgado aqui, ele decidiu que responderá pelo crime de tráfico, que é o do 33, em concurso, né? Em concurso com crime de objetos de maquinário para fabricação, que é o 34. Se o agente, além de ter em depósito certa quantidade de drogas em sua residência para fins de mercancia, possui no mesmo local, em grande escala, né, objetos. Aqui é um voto divergente. Responderá apenas pelo tráfico de drogas, que ele só apenas pelo tráfico de drogas, e não pelo mencionado no concurso com outro. Você vê que tem uma divergência. Então, assim, para a prova, no teu caso, prova objetiva, absorve. Se fosse uma prova oral, você teria que dizer, olha, né, a doutrina majoritária, né, e a jurisprudência majoritária entende que absorve. Entretanto, excelência, aí a resposta da prova oral, ou uma prova discursiva, né? Entretanto, existe uma doutrina e uma jurisprudência minoritária surgindo que, em caso de o maquinário ser de grande escala, aí você tem um concurso de crimes. Porque provavelmente ele não está processando só a droga dele. De repente pega de outros traficantes para também fazer o trabalho. Então ele tem dois crimes, né? Ele é um traficante, como ele tem um maquinário de grande escala, ele pode também estar prestando serviços para outro, né? Para outro traficante também, né? É o empresário, então. É o traficante empresário. Expandindo as atividades, diversificando as atividades dele, né? Além da tráfico, ele está fazendo. Artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não. Deixa eu marcar aqui, reiteradamente ou não. Opa. Deixa eu botar aqui, quando eu erro. Reiteradamente ou não. Que besteira aqui. Reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no 33, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 de multa. Qual é o parágrafo 1º? Vamos voltar lá. Rapidinho aqui. 33 caput, o parágrafo 1º, 4º, 3º, 2º. Ah, tá. Isso aqui são vários aí, né? Importar, semear, utilizar no local e a venda e entrega, que é o delivery. Então, tem a associação tráfico, tanto 33, 34 e parágrafo 1º. O parágrafo 2º é o induzimento, né? Que é o que a gente viu sobre as bandas de rock. E o parágrafo 3º é o cara que oferece para namorada. O parágrafo 4º é esse que a pessoa é reincidente, né? É uma minorante. Bons antecedentes, primária, não se dedica às atividades criminosas e nem integra a organização criminosa. A gente viu o 34, que é o de fabricação, né? Maquinário, e agora está vendo 35. 35 é a associação com o tráfico. É o cara que é o associado ao tráfico. Vamos ler.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime número 36. Tirando um vivo, a gente vai ver. Este crime é conhecido como associação para o tráfico. Trata-se de uma especialização de crime que até pouco tempo atrás era chamada de quadrilha ou bando. E hoje se chama associação criminosa, sendo que naquele caso basta a associação de dois agentes, mesmo que seja para cometer um só crime. Da mesma forma, existe estabilidade e permanência da organização. Aqui não, reiteradamente ou não. Provada a associação, os agentes respondem também pelo crime de tráfico em concurso material. Não é necessário, porém, que tenham efetivamente consumado o crime de tráfico para que respondam pela associação. A associação para o crime, financiamento e custeio de tráfico de drogas também é crime, e os agentes incorrem na mesma pena. Então, o que acontece aqui, que ele está explicando para a gente? No caso aqui, se lembra que a gente viu ali, o 33 com 34, majoritariamente, jurisprudência e doutrina, você absorve, o 33 absorve o 34, certo? Doutrina minoritária pode ter um concurso. Aqui não. Aqui, automaticamente, se o cara fez o 34, o 35 aqui, aliás, o 35, ele responde. Se ele traficar, ele vai responder também pelo 33. Me associei. Eu e você, vamos lá. A gente vai comprar droga, duas pessoas. Vamos virar traficante, os lucros são altos, né? A taxa de retorno é alta, vamos lá, não sei o quê, estamos começando a se movimentar, já pegando empréstimo no banco, então não sei o quê. Começamos a fazer um movimento de associação criminosa, pode ser punido por isso. Não traficamos nada aqui, ainda que não haja tráfico, aqui está escrito. Né? Aqui. Não é necessário, aqui, ó, não é necessário que tenha efetivamente consumado o crime de tráfico. Nós nem traficamos. Compramos a droga. Não traficamos, mas podemos ser pegos. Vamos responder, eu e você, pelos dois. Associação e pelo tráfico. Se tiver tido tráfico. Se tiver tido só associação, responde só pela associação. E tem mais, né? Que na associação do 288, que ele colocou aqui, no lado que a gente leu do Código Penal, na associação lá do Código Penal, você precisa ter um caráter de perenidade, né? Tipo assim, tipo, vai continuar trabalhando juntos. Na associação para o tráfico, você tem aqui essa palavra aqui, reiteradamente ou não. Pode se juntar por uma única venda. Tem a permanência, mas mesmo assim vai responder para o tráfico. É essa coisa que ele falou aqui, entendeu? Aqui, ó, a especialização do crime, que até como é chamado de quadrilha, aqui, ó, sendo que naquele, os dois agentes, mesmo se eles estão da mesma forma, existe a estabilidade, aqui, ó, existe a estabilidade e permanência da associação. Aqui não precisa estabilidade. É reiterado ou não. Reiterado é permanente ou não. Lá você precisa dessa estabilidade. Não? Vai botar aqui a diferença. Associação criminosa, 288 do Código Penal. Associação por tráfico, 35 da Lei de Drogas. A gente se reúne para praticar um número indefinido de crimes. 35. Basta, olha aqui, ó, basta. Ou seja, basta é unicamente que se reúnam para praticar um único delito, um único tráfico já associou. Pelo menos 3 agentes, aqui é pelo menos 2. Então é mais rigoroso para o tráfico. Né? Você e outra pessoa já responde por associação. Ou seja, já acumula o de 5 a 15. Quanto esse aqui? 3. Ou seja, se pegar o mínimo lá e o mínimo aqui, já vai para 8. Já vira reclusão. Já está 8. O cara aumentar um pouquinho, já era. Já começa no regime fechado. Que é muito perigoso, né? O tráfico. Carceramento certo. Aqui cabe mencionar também o posicionamento da STJ, segundo o qual o crime de associação para o tráfico não é considerado equiparado a hediondo, habeas corpus, substitutivo de recurso especial, não cabimento, ressalva do entendimento pessoal da relatora, execução penal. Crime do artigo 35 da Lei número 11.343 de 2006, delito não considerado hediondo ou equiparado. Do artigo 35.
Precedente, livramento condicional, artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas. Requisito objetivo, fração específica de 2/3. Analogia in mala partem. Impossibilidade, o right não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para assegurar a elaboração do cálculo da pena para fins de concessão de benefícios sem exigência do cumprimento de 2/3 da pena. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo. Associação para o tráfico não é hediondo. A gente viu que o parágrafo 4º também não é hediondo, então tem que memorizar, fazer uma lista, né, de dessas... Como é que a gente fala? Essas regrinhas, né? O parágrafo 4º e agora o 35 não é hediondo, já que não está abrangido pelos ditames da Lei 8.072. Tem que lembrar que quando o crime é hediondo, as regras de progressão, a gente vai ver isso na execução penal, na lei de execução penal. Mas a progressão é diferente. Né? É por isso que o cara sempre quer desenquadrar de lá. Porque se ele for enquadrado hediondo, assim, do ponto de vista da penalidade aqui, o cara vai penalizar ele de 5, né? De 3 a 12, mais para 5 eu não sei o quê. Só que na hora de executar a pena é diferente. O cara que não está enquadrado aqui no hediondo, ele cumpriu um 6º, ou seja, eu peguei 12. Crime qualquer que não é hediondo. Né? Você pegou 12, mas é tráfico. Mas o tráfico do 33 é hediondo. Tráfico hediondo. E eu vou ter que cumprir, sabe quanto? Um 6º. Quanto? 2 anos. Você tem que cumprir 2/3. Então, divide 4, 8, 12. Tem que cumprir no mínimo 8 para progredir de regime. Entendeu? Ou seja, um cumpre 2, o outro cumpre 8 para progredir. Por isso que mas esse que pegou 12 e cumpriu 2 seria o quê? É equivalente a o quê? Um 6º? É um 6º. A progressão normal do crime, de qualquer crime, normal, sem ser hediondo, né? É um 6º. Cumprir um 6º, você vai para o regime menos gravoso. Né? Estava no fechado, vou dizer na aberto. Só que em crimes hediondos é 2/3. A diferença é gritante. De 12, 2/3, só dividir 12 por 3. Vai dar 4, 8, 12. Então, divide em 4, 4 e 4. Vai cumprir 2/3. 4, 8. Dá 8 anos, né? É. Ou 12 anos. Ou 12 anos, 12. né? Artigo Tá 36. Complicado. tá. Artigo 36. Custear ou custear a prática de qualquer dos crimes do 33, caput, parágrafo 1º, e 34 desta lei, que é as maquinárias, né? 34 maquinárias. Reclusão de 8 a 20 anos, pesada. Né? Acho que essa aqui é a maior que a gente já leu até agora. O financiamento é mais pesado do que o próprio tráfico. Acho que o tráfico lá em cima é 5 a 15. Pagamento de 1.500 a 4.000 dias úteis. Ou seja, o cara que financia é mais pesado do que o cara que vende. A doutrina aponta diferenças entre financiar ou custear. No financiamento, o agente não tem controle sobre a atividade de tráfico, mas apenas entrega o dinheiro em busca de lucro fácil ao final de determinado período. No custeio, além de bancar as atividades, a gente interfere nas decisões. A doutrina critica duramente a pena combinada para quem comete esta modalidade de crime, pois a pena mais grave deveria ser a do tráfico, e não a do seu financiamento e custeio. Se a gente financiar ou custear o tráfico e ainda for coautor desses crimes, responderá pelo crime do artigo 33, com a causa de aumento previsto no artigo 40, que veremos mais adiante. Ou seja, não responderá pelo artigo 36. Isso já é, inclusive, objeto de decisão da STJ. Então, tem que já ficar atento aqui. Ele tem objeto de decisão da STJ, que você não tem um concurso material, tem um concurso formal. Você tem só aumento da pena. A conduta neste crime precisa ser dolosa. Se uma pessoa
muito rica tem um funcionário que desvia seus recursos para financiar o tráfico, por exemplo, apenas o funcionário cometerá o crime. Então, tem que ficar atento, né? A própria doutrina já critica que é muito alta essa pena, né, cara? Já começa com reclusão mínima, 8. Regime fechado, né? Artigo 37. Colaborar como informante com um grupo, organização, associação destinados à prática de qualquer dos crimes. Previsto no artigo 33, caput, e parágrafo 1º, e no artigo 34, que é do Fabrico. Vamos lá. Este crime tem caráter subsidiário e abarca normas de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 de multa. Este crime tem caráter subsidiário e abarca normalmente uma colaboração eventual, sem considerar uma participação direta no dia a dia da organização criminosa e sua estrutura. Veja o entendimento esposado no HC 1520-209. Isso aqui, colaborar como informante com um grupo, organização, isso aqui pode ser até como é o pessoal chama lá no Rio, o cara que fica logo na entrada para informar. Olheiro. Olheiro, né? O cara que tem um outro nome também, fogueteiro, né? Tem os que jogam foguete. Ele fica ali, não faz nada. E o objetivo dele é ser só o cara que fica ali. Viu que está uma movimentação da polícia, algum rolo, ele já passa o rádio. Não, a polícia vai subir, não sei o quê. Isso já é colaborar como informante, ele é informante. Ele avisa, vai dar rolo. Frise-se que o crime de associação para o tráfico se caracteriza por diversas funções, como, por exemplo, gerente, passador, aqui o olheiro, olheiro, radinho é o radinho, mula, fogueteiro e outras. Cara, muita fumaça coisa. Também é conhecido. A fumaça. Sendo todos estes considerados coautores do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Tem um termo lá que o pessoal usa também, acho que é no Tropa de Elite, o cara até falou, brincou com o cara, acho que é o chaminé, nossa assim, entendeu? Que é o cara que ele fica só com um pouquinho, entendeu? Fica fumando e vai rodando a favela como estilingue. E é só o suficiente se pegar ele e diz que não, isso aqui é para mim, entendeu? Vai descaracterizar o tráfico. Já o legislador, eu acho que é vapor, o cara falou. Já o legislador, ao adotar o artigo 37 da Lei 11.343, por exceção à teoria pluralista, não buscou alcançar as condutas do olheiro ou do fogueteiro. Opa, então o olheiro e o fogueteiro não está no informante ali não, cara. Pega aqui. Mas sim a conduta daquele que não integra a organização criminosa em suas diversas divisões hierárquicas, mas que, de alguma forma, colabora prestando informações que são consideradas estratégicas para o tráfico ilícito de drogas. No Sebastião Reis Juntos, publicado 19 de 2019. Então, é recente. Então, isso aqui não é o olheiro, não, cara. Nem o fogueteiro. Está dizendo assim, colaborar como informante com um grupo, organização, associação criminosa destinados à prática de qualquer dos crimes. Então, isso aqui está mais para, vamos dizer assim, na situação prática, seria o policial, né, que sabe de alguma parada que vai rolar uma operação, avisa, né, o traficante da área. Ele não participa ali do negócio. Né? É isso aqui que ele está julgando. O ministro aqui, ele está entendendo que esse artigo não é para quem participa lá, para quem está de fora e resolve colaborar. Entendeu? Entendi. Então, no caso aí, ele excluiu o fogueteiro e o olheiro? O olheiro. Porque o cara dá informação, né? Acho que o olheiro, o fogueteiro já entraria como ele está falando aí. O olheiro já entraria com a associação do tráfico. Ele participa já ativamente daquilo, né? Diferente de um cara... Para não ter um business, né? Para não ter um business, aí ele vai se enquadrar só em um, no caso, só a participação. Isso daí que se enquadraria mais aquele policial, né? Que dá uma informação e tal. Ou alguém da comunidade que trabalha em algum local que possa ter informação, não participa né, efetivamente do negócio e resolve ajudar o pessoal do movimento, aí está cometendo esse crime. E não é o olheiro, mas por coincidência, da subindo da favela, viu lá
né, o movimento, o olheiro estava dormindo, ele vai lá e informou. Porque se o cara é olheiro, ele já participa, já tá na quadrilha, já é associação. Então, não é essa. É isso que ele está explicando aqui o ministro. Se o cara fez, se lá na associação tem vários verbos, está falando aqui, lá na associação tem vários verbos, que é a teoria pluralista aqui, ó. Lá na associação tem vários verbos. Se ele resolve tirar um dos verbos específicos de lá e botar no artigo separado, porque ele não quer o pessoal da associação de tráfico. Ele quer um cara específico. Senão o cara já teria na associação com o bolheiro, o colaborador. Segue outra decisão recente do mesmo tribunal. A norma esculpida no artigo 37 da Lei 11.343 tem como destinatário o agente que colabora como informante com o grupo. Concurso eventual aqui. Concurso eventual de pessoas. A organização criminosa, com um grupo, a organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.694 de 2002, ou associação, né, artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo. Aqui, ó. Esse crime é desde que não tenha a organização criminosa, associação para os quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo não se subsume ao tipo do artigo 37 da Lei de Tóxicos. Mas sim, isso daí é os ministros antigos, né? Ela fala lei de tóxicos. Tóxico, não é droga, isso é tóxico. Lei de tóxicos, mas sim pode figurar outras figuras penais. Os velhos falam assim, né? Isso é tóxico. Isso é tóxico. Tóxico, né? Ele está falando assim, tóxico, isso aí. Você usa tóxico, mas sim pode configurar outras figuras penais, como tráfico ou associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna da gente seja a de sentinela, fogueteiro e informante. Entendeu? Então, ele entende também aqui que o 37 é para quem não participa, né? Não é o fogueteiro. Esse colaborar aqui é outro. Colaborar é outro. Se o cara for fogueteiro, ele vai estar aqui, ó. Associar. Já está associado lá. Vamos lá. Incorre neste crime o agente policial que tem conhecimento das ações de repressão ao tráfico que serão realizadas em entrega de forças criminosas que a gente achou aí. Aí o cara botou até o que a gente pensou. A jurisprudência dominante entende que, apesar do tipo penal tratar apenas da informação repassada a grupo, organização ou associação, deve ser aplicado também ao agente que repassa informações para traficante que age sozinho. Por outro lado, o recente julgado do STJ dá conta de que, quando o agente cometeu o crime do 35, associação para o tráfico, este absorverá o 37. Então, a gente também tem que memorizar isso, né? O 33 com 34, o 33 absorve o 34. Agora, o 33 com 35 não absorve, que é a associação. Mas o 30, não falou aí não que o 35 absorve o 37? Não. Eu estou fazendo uma revisão. Sim. 33 absorve 34. O 33 absorve 34. O que é o 34? É a fabricação. Em sua maioria, né? É a maioria. Uma minoria aí que a minoria acha que se o concurso, maquinário for muito grande, muita coisa, você não vai absorver. concurso material, né? Agora, o 33 junto com o 35, o 35 é associação, não absorve. Você vai responder por associação e pelo tráfico. E pode responder só por associação, sem ser traficante, só se associou. Agora, se você pegar o 35 com o 37, que o 35 é a associação, mais o cara que vai colaborar. Absorve, porque ele está colaborando, tá a associação deixa de ser uma colaboração. E aí, se ele já cometeu os dois, colaborou eventualmente, já começou a participar, aí ele só vai responder por um. Entendeu? Memorizar. 38 agora. 38. Prescrever ou ministrar culposamente, opa, vou marcar essas palavras, culposamente é o que gosta de cair na prova, né? Quando cai assim.
culposamente, ou seja, não é dolosamente, culposamente, drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-las em doses excessivas, ou de acordo com a determinação legal e regulamentar, ou seja, prescrever ou ministrar. Prescrever é passar a receita, né? Passar a receita. E ministrar é já... Né, Professor, segura só um tá. minuto para eu fazer uma anotação aqui, pegar um caderno e fazer uma anotação rápida. O 34 é o que mesmo? Ele é Fabricação. Produção, né? Produção, né? O cara que tem um maquinário para fabricação. Então, 33, absorve 34, na maioria dos casos. Aí já o 35 é associação. E o 33 com 35 não absorve. Aí fica separado as duas bolinhas, vai escolher pelos dois. Ok. E agora, já se você absorve pegar 37, que é agora, colaborar. Agora, se você pegar o 35 e juntar com o 37, o cara fez as duas condutas. Colaborou, mas também já estava se associando. Aí só responde pelo 35, só associação. Aí, mas de todos os julgados, o que a gente tem que levar do 37? Em todos os julgados, se o cara botar olheiro, fumaceiro, vapor, ele não é o 37. Porque o 37 é o cara que colabora eventualmente. Se o cara já é olheiro, ele já está participando do negócio. Então, não é um colaborador eventual. Isso que tem que ficar claro. A gente não sei se já caiu em questões, depois a gente pode ver lá embaixo, mas entendeu? Tem que ficar atento na questão. Se o cara botou, o cara é fogueteiro, é olheiro, vai perguntar. Ele está no quê? Na associação com o tráfico? Sim. Ele está no colaboração eventual? Não. Está colaborando eventual. Ele já é olheiro, já é o fumaceiro, já é o fogueteiro. Vamos lá, o 38 aqui, que é o cara que prescreve, né? Que passa a receita, ou o cara que ministra, ou né? O cara que dá o medicamento assim. Detenção de 6 meses e 2 anos, pagamento de 50 a 200 dias multas. Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Ainda que culposamente. Dolosamente, com certeza. Se você pode, ainda que culposamente, mas dolosamente também pode. Né? Se você tem um crime culposo, é porque também pode ser o doloso, não é só no culposo. Né? O que não pode é o inverso. Se você tem um crime doloso, se você não especificou, a culpa ela tem que ser explícita no código, né? na legislação penal. Tanto é que tivemos aí um imbróglio violento, que, por exemplo, no caso do crime de estupro, você não tem explicitamente o culposo. Então, o culposo ele só pode ser feito, só pode ser penalizado uma pessoa quando tiver prescrito, explícito o culposo. Como no culposo não existe, no estupro não tem culposo, aí saiu na imprensa, lembra? Tu viu? Tempo atrás? Estupro culposo. Na verdade, o juiz falou o seguinte, olha, o que eu estou vendo aqui é que o cara teve culpa, ou seja, negligência, perícia, ele não percebeu que a pessoa estava, né, alcoolizada, drogada, não percebeu que ela não estava consciente. Mas ele não foi assim, eu sabia que ela não estava e por isso eu estrupei ela. E aí o juiz foi legalista, falou, olha, não posso penalizar ele, porque a lei diz que eu só posso punir uma pessoa pelo crime culposo se tiver explicitamente na lei, né, positivado na lei, que o culpa também recebe punição. Então, o que ele está fazendo no 38 aqui da lei de drogas? O cara prescreveu ministrar drogas ainda que culposamente. Ele está botando explicitamente que é um crime próprio porque ele fala do Conselho Federal, né, da categoria profissional. Então, são profissionais da área de saúde que ele está botando. Ou não. Então, é profissional que está em categoria profissional, em Conselho Federal. Eu vi um filme que o cara era um influente religioso, né? Daí ele... Eu sei que é ficção, mas aplica-se a isso aí. Aí um cara ia invadir para matar ele, que era um assassino profissional. E quando ele invadiu lá, ele estava por trás de um vidro e ele estava vendo o cara se drogava. Ele se deitava na cadeira e a pessoa ia lá e ministrava droga nele, né? Aí ele foi lá e sufocou o cara para dizer que ele teve uma overdose, entendeu? Como ele é assassino, ele não queria deixar vestígios. Aí teve isso, uma administração de droga, né?
pode também levar a Não, óbito, né? óbvio, mas isso é diferente. É o caso do. Esse aqui existe, isso aqui. Assim, tem colegas meus que foram na Marinha para a área de enfermagem, falou que, assim, não culposamente, estou falando dolosamente. Por exemplo, pessoas que têm muita grana cobram isso. Por exemplo, teve o caso aí famoso do Michael Jackson, né? Ele pagava um médico para Isso. ficar dando drogas para ele dormir, né? Porque tinha muito insônia. Só que tem quem tem muita grana, tem umas drogas aí que, cara, assim, por exemplo, teve um dia que eu fui fazer endoscopia. Você já fez endoscopia? Cara, fui fazer endoscopia, o cara me deu uma anestesia daquelas, né? Uma anestesia lá, um remedinho daquele de dormir. Aí fiz o exame, depois de vir para casa. Cara, foi assim, para mim, quando eu acordei daquela anestesia, parece que eu estava renovado. Porque acho que ali o cara te desmaia, te bota um sono profundo, você renova completamente. E aí tem gente que vicia nesse negócio. Né? Inclusive, tem um colega lá do trabalho agora, do Ministério da Economia, que falou para mim que, né, um parente dele estava viciado nisso. Ele é da área de saúde, e aí só gosta de dormir com esses remedinhos. Põe na veia, me esqueci, um calmante, dorme. Esqueci, não, né? O termo não é calmante, não sei. Né? Eu fiquei muito doidão quando me injetaram isso aí. Eu fiquei muito fora de assim, né? Eu fui Tem dormir. gente que consegue ir andando para casa. Eu não conseguiria, não. Não, não, não. Minha esposa é que me trouxe. Mas tô falando que quando eu cheguei em casa, eu dormi de tarde, foi um sono assim. Minha esposa falou que eu ronquei de tarde, dormi da tarde. Ou seja, você tem um sono profundo. E quando eu acordei, 7 horas da noite, sabe aquela vontade de, cara, tô tão recuperado, relaxado, com vontade de correr, de nadar, porque um sono profundo, sinistro. E aí a gente vicia nisso. E aí o médico, quer quanto? Dá quanto aí que eu te aplico na tua casa? Vai na casa da pessoa, enfermeiro, né? Ele nem é médico, é enfermeiro, vai lá, tem acesso à droga e aplica lá, você se dorme na sua casa. Relaxa. Vamos lá, este é o único crime culposo da lei de drogas. A conduta tipificada é a daquele que prescreve, autoriza o uso, concede a prescrição, ministra, entrega para o consumo das drogas. Se as condutas forem praticadas de forma dolosa, o crime será tráfico ilícito de drogas. Opa, vou marcar aqui. Ou seja, se o cara vendeu, o médico vendeu a receita dolosamente, né? Vendeu, não prescreveu sem querer, né? Ele vendeu a receita, ou ele aplicou propositadamente, aí já é tráfico mesmo. A doutrina majoritária defende que este é crime próprio, pois só poderia ser praticado por profissionais da área de saúde. Este posicionamento é corroborado pela determinação trazida no parágrafo único, já que apenas profissões regulamentadas têm conselhos profissionais. Artigo 39. Conduzir embarcação aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outros, detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 de multa. Ou seja, é o cara que usa drogas e vai dirigir embarcação, aí é fluvial, né, aquática, ou aeronave, aí é aérea. E não tem carro Pois aqui, né? é, será que é um paralelo com um carro, sei lá, ou moto, né? Não, mas Que é o aí efeito calma. mesmo. Tem que ver qual é a do carro lá. O carro tem que ver no Código de Trânsito Brasileiro. É o paralelo, assim, porque lá no Código de Trânsito você só pode botar a questão do trânsito, né, do carro. E aí, como fica fora a questão da embarcação, que seria, né, os meios fluviais, né, meios aquáticos, né? Porque fluvial tem a ver com rio, mas tem também, né, costeiro, tem vários tipos, é aeronave, né? Então, Porque de eu acho repente, que, por exemplo, dependendo da quantidade de droga que a pessoa usar, é como se você estivesse bêbado, né? Embriagado, né? carro, sim, Você perde ali a noção de espaço e, sei lá, né? Como é que é? Reação, como é que é? Reflexo, né? carro. Parágrafo único. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente para demais serão de 4 a 6 anos
e de 400 a 600 de multa se o veículo referido no caput deste artigo for transporte coletivo de passageiros. Ou seja, se o cara estiver na lancha dele, é um crime. Agora, se ele for piloto de uma embarcação coletiva, né, passageiros, que aqui a gente não está muito acostumado com isso, mas isso lá no norte, assim, é normal viajar de barco, né? Você vai de um lado para o outro, né? Meu irmão mora do outro lado, lá de Belém, na ilha de Pombo. Então, todo dia ele pega os barcos lá, os barqueiros lá, 5, 10 pessoas, ele diz Aí, se tiver drogado, a polícia pegar, ó, você atravessa todo dia aqui no Rio 10 pessoas, drogado. É esse caso. A aeronave é mais restrita, mas lá em Belém, barqueiro é muito. Perceba que o tipo penal não prevê a condução de veículo automotor, pois essa conduta está tipificada no artigo 306 da Lei 9.503 de 1997, Código do Trânsito Brasileiro. Então, é isso que a gente falou. Se a embarcação estiver conduzindo, se o agente estiver conduzindo a embarcação aeronave após consumir álcool, ele não incorrerá no crime em estudo, pois o álcool não está presente na lista publicada pela Anvisa, e por isso não é considerado droga. Não é considerado crime, só que tem a legislação porque droga marítima. é droga lícita, né? Uhum. Mas tem a legislação, né, marítima do Brasil. Mas o cara recebe punição da Marinha, né? A Capitania dos Portos pega o cara drogado e ele perde a habilitação dele, de arraigem. Os colegas que fazem fiscalização, você tem uma legislação própria do policiamento marítimo. Quem faz o policiamento marítimo no Brasil é a Capitania dos Portos. Seria a nossa, tipo, guarda costeira. Né? Nos Estados Unidos é separado. Os Estados Unidos tem a guarda costeira e a marinha. No Brasil, não. A marinha ela toma conta também do policiamento marítimo. E aqui a gente chama de guarda, em vez de guarda costeira, a gente chama de capitania dos portos. Né? O cara é o capitão dos portos. Tem um capitão dos portos em cada área. Que é a mesma função lá da guarda costeira americana. Qual é a diferença entre guarda costeira e marinha? A guarda costeira é como se fosse lá nos Estados Unidos, né, e aqui também no Brasil, que é a Capitania dos Portos, é para questões internas, né, contra os próprios cidadãos. Né? Estão fazendo besteira na área marítima e você policia aquilo. A Marinha é para você fazer combates contra outros países. Né? É como se fosse uma questão externa. Nos Estados Unidos é separado. Você tem a guarda costeira, faz concurso, tem uma carreira diferente da guarda costeira e o pessoal da Marinha. No Brasil, não. Você é da Marinha. Aí, eventualmente, você é designado para servir na Capitania dos Portos. Né? Artigo 40. As penas previstas no 33 a 37. Então, aqui a gente vai ver os casos de aumento de penas. Vou marcar aqui. Vai ver os casos de aumento de pena. 33, vamos tentar lembrar. 33 é o próprio tráfico. 34 é o maquinário. 35 associação. 36 não tem 36, eu não lembro 36, não. 37 eu lembro que é colaboração. Colaborar. Mas vamos 36, está faltando 36. De 36, 33 a 37 é o que mais cai. 36 é 35. Não tem 36, não tem? Pois é, 36 é o financiamento. É o financiamento. É o pior, o mais gravoso. Mais gravoso. Então, vamos lá. 33 é o próprio tráfego. 34 é o maquinário, né? O cara que tem os maquinários. 35 é a associação. 36 é o cara que financia e custeia. E o 37 é aquela colaboração eventual. O 38 36 é o financiamento, né? É o financiamento. Não, financiamento é o mais grave. É 8 a 20, né? Mas essas penas aí não importa, não. Nós temos um conceito. E o 38 é o médico, né? Que prescreve o ministro. 39 é a embarcação. Vou de ver agora. Embarcação aeronave. Agora a gente vai para o 40. 40 é os casos de aumento de pena do 33 ao 37. De 1/6 a 2/3. Sim. Aí vai dar os casos que acontecem. De 1/6 a 2/3.
se a natureza, a procedência da substância, do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, ou seja, internacional, né, frente a outro país. O agente pratica o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho da missão de educação, poder de família, guarda ou vigilância. Ele até marcou aqui para a gente hoje, mas função pública. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então, você tem estabelecimentos de ensino, hospitalares, ele destacou aqui, espetáculos ou diversões. Teve esse aqui, ó, em unidades militares, teve um julgado recente, eu acompanhei por causa do pessoal da Marinha, que foi descaracterizado unidade militar, o cara que usa para o próprio consumo, entendeu? Que é, na verdade, o cara quis pegar, não entendi direito. Agora eu me perdi. Mas o cara, o militar que é pego com drogas dentro do quartel, ele vai ser processado na justiça militar, não é na justiça comum, não. E lá o cara que dá aumento de pena para ele. O cara descaracterizou como usuário que não poderia ter aumento. Que não poderia ter aumento. Ele é o 28. Então não aplica-se mais. Como? Não aplica-se mais na justiça normal, porque ele vai para a justiça própria, né? Militar. Vai para a justiça militar. Mas depois eu posso pegar, mas era outro caso. Não teve. Ele foi caracterizado como usuário. O que eles queriam era o seguinte: não, na verdade, você diz cumprir uma norma regulamentar. Está usando droga, porque tem lá no Estatuto nosso, na lei de militares. Está usando droga no quartel. Então vai para o crime militar. E aí, pelo que eu entendi, o cara foi trazido para cá, no 28. Não, ele é usuário, não tem que ser crime. Ele estava só com uma maconha no quartel, então ele tem que ser punido pelo 28. Não tem que ser na justiça militar. A justiça militar pode até punir ele, mas tem que ser aquele lá do 28. Advertência. Entendeu? Não é criminoso, ele é usuário, é um dependente. Né? Mesmo sendo militar. Foi essa a loucura que foi entendeu? O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego, arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, caracterizado o tráfico entre estados, então tudo é aumento de pena, mais de um estado, federação ou entre estes e o Distrito Federal. Cara, esse aqui é mais perigoso, hein? Porque aqui é do lado aqui. Distrito Federal aqui, você está ali em Lusiânia, daqui a pouco você já está aqui dentro do Distrito Federal, né? Desculpa, eu não entendi essa parte que o professor falou agora, não. Como é que é? Vamos lá. Você tem um aumento de pena quando envolve a caracterização que você está trafegando ou está, né, interestadual. Nos outros estados, isso é mais assim, né? O cara que está lá no Rio de Janeiro, né? Como é que ele vai se enquadrar nisso? Cara, São Paulo é 4, 5 horas de viagem para você, né? Vender para outro cara de São Paulo. Agora, aqui em Brasília, você pode morar no limite ali do setor O e está vendendo para o cara do outro estado. É o outro bairro. Né? Caracterizo interestadual. Inclusive, o Distrito Federal ele botou aqui, tá vendo? E aqui a gente é muito perto um do outro, um estado do outro ali. É praticamente a mesma cidade. Hein? Entendi. Entendeu? E aí você vai ter um aumento da pena, entendeu? Se for Lusiana já caracterizado seria Goiás, né? já seria Goiás. Mas tem gente que mora na Ocidental e já tem a cidade ocidental e é pertinho ali do, né? Uma pergunta difícil São agora. Sebastião. Uma vez que a Ocidental está inclusa na rede, para fins como esse aí,
ele não seria... ele é entendido como outro estado, uma vez que... Goiás, Tá. o número de telefone é outro, o CEP é outro, é outro. Para mim, DDD, assim, né? sendo legalista, o juiz teria que dar aumento de pena. Quem trafica ali naquela área do entorno, que é Brasil, Distrito Federal e, ao mesmo tempo, é Goiânia, porque aqui fica caracterizado o tráfico entre estados. Eu não estou fazendo uma analogia em Malaparte, tá? É literal. Lá também é literal, né? Me dá o seu papel de luz. Eu pediria para o cara, me dá seu papel de luz. Comprou uma de residência. O cara que comprou, quero o papel de luz dele. Outra residência, outro estado, Distrito Federal, que é Goiás. E aí? Não tem como, hein? É outro estado, é o que está previsto na lei. Né? Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou que tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida essa capacidade de entendimento ou determinação, o agente financiar ou custear a prática do crime. Cara, ele pega 2 vezes. Tem que ler o que ele vai explicar aqui, porque financiar e custear está lá em cima. Que é o 36, né? Ou seja, vai ter o aumento da própria pena dele por ele fazer esse crime. As causas de aumento de pena trazidas por estes dispositivos estão relacionadas ao crime de tráfico e aos conexos. Elas não se aplicam aos crimes relacionados ao consumo de drogas e ao posse para uso pessoal. Na hipótese de tráfico internacional, inciso 1, basta que o agente tenha a intenção de praticar o delito com caráter transnacional, não sendo necessário que ele efetivamente consiga entrar no país ou dele sair com a droga. A respeito do tráfico internacional, é importante conhecer a súmula 528 do STJ, segundo a qual, nos casos de apreensão de droga que seria remetida ao exterior, a competência para julgar o réu será da Justiça Federal do local da apreensão. Isso aqui é importante para mim, já que eu vou fazer magistratura federal. Compete ao juiz federal do local... Deixa eu botar em azul aqui para mim. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida ao exterior pela via postal processar e julgar o crime do tráfico internacional. Terceira sessão aprovada em 2015. Ou seja, o cara tentou sair aqui por Distrito Federal para o exterior, no aeroporto. Quem é o competente? Ele é lá de Belém do Pará. Né? Pegou o voo, veio de Belém para Brasília, vai sair para o exterior por aqui. Né? Ou por São Paulo, Guarulhos, mas o pessoal vai ser por aqui, Fortaleza também vai para o exterior. Quem é o competente para julgar? O juiz federal do Distrito Federal. Né? O juiz criminal daqui, vara criminal federal aqui. Está fechado o áudio. Fechado o áudio. O áudio está fechado. Eu só estava lendo. Ah, tá. Então, no caso, o cara exportou daqui lá para Guatemala. Então, o juiz federal Aqui. não é um juiz... né? Mas se for lá em Pernambuco, beleza, é um juiz federal também. De lá. Da onde, De lá. Da onde, entendeu? Da onde foi feita a apreensão da droga. Né? Ah, mas eu queria ser preso em Belém do Pará, porque eu sou paraense, eu ia ser por aqui. Não interessa, vai ser preso aqui, de repente pode pedir na execução penal para ir para lá, mas vai ser julgado aqui. Né? Competência jurisdicional é daqui do juiz. Mais recentemente, temos também a súmula 607, que deixa clara a desnecessidade de transposição de fronteiras para quem se dá majorante. Súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1, da Lei 11.343, se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Então, ou seja, não fiz tráfico internacional. Por quê? Ah, porque eu ainda estava no aeroporto. Não interessa. O interesse era sua intenção, que seria de mandar para o exterior, ainda que você não tenha mandado. Você já recebe a majorante de tráfico internacional. A pena também é aumentada quando houver tráfico interestadual. Vamos ler o que ele fala do interestadual. Inciso 5. Neste caso, também não é necessário que as fronteiras estaduais sejam efetivamente transpostas. Ou seja, nem precisa, que nós quem estava debatendo aqui agora há pouco. Não precisa nem transportar. Conforme a jurisprudência da STJ, hoje consolidada pela súmula 587. Então, vamos ver aqui, ó, da STJ.
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º, da Lei 11.343, 2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Ou seja, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras. Assim como é no internacional, é também no nacional. Sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Ainda quanto ao tráfico interestadual, há um interessante julgado do STF, por meio do qual foi confirmada a prisão cautelar do acusado do tráfico interestadual de drogas. Na ocasião, a decretação da prisão cautelar havia sido motivada pela periculosidade do agente devido à grande quantidade de drogas encontradas em sua posse. Recurso ordinário em habeas corpus, penal, tráfico interestadual de drogas, legitimidade dos fundamentos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, periculosidade do agente, garantia da aplicação da lei penal, possibilidade de fuga, ausência de constrangimento legal, recurso improvido. A prisão cautelar se mostra suficiente e motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A Corte Estadual destacou em seu deciso a expressiva quantidade de drogas, 439 quilos de maconha e 3 esferas de haxixe. Não sei o que é esfera, deve ser alguma bola, né? Além, quase meia tonelada, né? 439 quilos. Além de circunstância de o recorrente portar 13 cápsulas de munição calibre 380 intactas. A possibilidade concreta de fuga também mostrava-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes, recurso improvido, recurso em habeas corpus, 1.170.093, relator ministro Lewandowski. O agente que exerce função social ou sua função pública ou social, todo dia esse horário o cara muda. Sei que eu vou cancelar essa edição, estou cancelando. O agente que exerce função pública ou social, inciso 3, tem obrigações especiais com relação à sociedade e, por isso, deve ser punido mais severamente quando se envolve com o tráfico de drogas. A função pública se refere aos servidores públicos, autoridade policial, membro do Poder Judiciário e Ministério Público, enquanto a função social deve ser entendida como aquela relacionada à educação, saúde, assistência social, guarda ou vigilância. A lista exaustiva dos locais onde ocorre a causa do aumento de pena é a seguinte. Esse aqui ele separou de tudo que tem aqui, entendeu? Cadê? De tudo que tem aqui. Ele separou aqui. Os locais. Aonde é que tem aumento de pena? Estabelecimento prisional, estabelecimento de ensino, estabelecimento hospitalar, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, estabelecimento de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou reinserção social, unidades militares ou policiais, transportes públicos. Até nos transportes públicos. Então, tudo é aumento de pena. De 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3 ou 1/3? 1/6 a 2/3. Deixa eu botar aqui. Vou botar um vermelho vivo aqui, que é 1/6 a 2/3. Vamos lá. A respeito do transporte público, né, vale mencionar que o STF assumiu posicionamento no sentido de que o mero transporte de droga, o transporte coletivo, não implica o aumento de pena. O aumento aplica-se apenas quando a comercialização da droga é feita dentro do próprio transporte público. HC 120.624. Atenção, há eventuais questões de prova nesse sentido. Hoje, a mera utilização do transporte público não é suficiente para que incida o aumento da pena. Ou seja, o fato de eu estar transportando a droga dentro do transporte público, sou traficante, estou levando a droga de um local para o outro. Isso aí não é o aumento dessa pena aqui. O aumento dessa pena aqui é quando eu estou oferecendo dentro do transporte. Estou no trem, lotadão lá no Rio, e está
passando ali com a paçoquinha, mas o cara sabe que você não é só um paçoqueiro, né? Você também é um traficante do trem. Aí sim é aumento de pena, né? Você não está só transportando, você faz o tráfico no transporte público. Por exemplo, lá no Pará, o cara está dentro de um navio daquele grandão que vai viajando de Belém para Manaus, que é 2 dias, 3 dias de viagem. Ali é um transporte público. Com certeza, em algum momento, deve ter alguém ali que é usuário, deve ter ocorrer alguém que pode traficar. É o caso de aumento ali. Pergunta não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui, não. A viagem de Belém para Manaus ou Manaus-Belém, né? A ordem não vai influenciar. É seguro esses barcos assim grandes ou não? Primeiro a ordem influencia, não sei se você sabe. Subindo o rio demora mais tempo, descendo o rio é mais rápido. Quando você está indo para lá no primeiro semestre, você está subindo o rio. A maré está levando. Depois de junho em diante, a maré já está descendo. Aí ele economiza aí quase um dia de viagem. Porque você vai mais rápido. E assim, tem navios de todo tamanho, né? Tem até cruzeiro que vai para lá. Vai para Santarém, cara. Se tu vê os cruzeiros em Santarém, é gigante. E aí tu vai lá em Santarém, ao Terra do Chão, depois digita no YouTube. Sabia que era tão fundo assim, não. Terra do Chão, se tu vai ao Terra do Chão, aliás, lá em Óbidos é o local mais fundo que tem do Rio Amazonas. É uma fenda. É uma fenda ali da água, ali, na verdade, é uma fenda na terra extremamente profunda. A pessoa briga aqui lá que se esconde a cobra grande lá, tem as tradições lá, umas lendas, né? Que lá é tão profundo que eu não sei quantos metros lá, acho que é quase quilômetros de profundidade. Né? Perto pro Rio Nilo, se eu não me engano. Então, na realidade, assim, eu estou falando de profundidade, é um local específico, o local onde o trecho é mais estreito, mas é o local onde é mais profundo, é em Óbidos, uma cidade chamada Óbidos. Só que é uma fenda na terra. Aí o rio passa por ali e segue. Muito sinistro. E é mais ou menos quanto? Um navio, o irmão sabe dizer? Não me lembro agora. Mas, assim, eu viajei muito, mas era pela Marinha, então não tenho muita noção. Eu viajava, assim, quase eu não ia para Manaus, assim, como pessoa física. Eu ia muito como militar. Como pessoa física, não tinha parente. Né? E agora também, assim, só se eu fosse de cruzeiro. Aí eu ia para Santarém de cruzeiro. Tem muito, depois tu digita Alter do Chão, tu vai ver as praias lindas lá em Santarém. E aí, qual o nome, desculpa? Alter do Chão. Alter do Chão. E aí, às vezes, a gente chegava lá em Santarém, nos navios da Marinha, cara, cheio de cruzeiro lá. Cruzeiro italiano, da Alemanha, os caras tudo alemão, americano. Que eles não passam por Belém, vêm por outra rota lá de cima, entram lá por Macapá, lá pela Guiana, aí desce o Rio Amazonas, vão até Santarém, depois sai. Tráfico de drogas e transporte público. A aplicação do artigo 40, inciso 3, da Lei 11.343, de 2006. Em conclusão de julgamento, a segunda turma, por maioria, concedeu habeas corpus a condenado pela prática de tráfico de drogas para afastar a majorante contida no artigo 40, inciso 3 da Lei 11.343 de 2006. Artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, serviços de tratamento dependente de drogas na inserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Esse que ele quer tratar. No caso, o paciente fora flagrado em transporte coletivo transnacional, trazendo consigo considerável quantidade de substância entorpecente. Prevaleceu o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Destacou que a jurisprudência dos tribunais seria no sentido de que a aplicação daquela causa especial de aumento de pena teria como objetivo punir com mais rigor a comercialização de drogas em locais nos quais se verificasse uma maior aglomeração de pessoas, de modo que se tornasse mais fácil a disseminação da mercancia. Assim, não seria suficiente a mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente. Vencida a ministra Carla Nilce, relatora, que indeferia a ordem.
STF, habeas corpus 1.120.624 do Mato Grosso. Como é do Mato Grosso, o cara devia estar ali, Paraguai, né? Paraguai, Bolívia, vindo de carro ali, de ônibus. Quanto ao tráfico de drogas em local próximo, estabelecimento prisional, devemos citar o julgado do STF em que o tribunal determinou a aplicação da majorante, mesmo não tendo havido envolvimento de detento e nem de pessoas que estivessem se dirigindo ao estabelecimento prisional. Tráfico de drogas e mediações de estabelecimento prisional. A segunda turma denegou a ordem de habeas corpus em que pretendia afastar a aplicação da causa de aumento prevista no inciso 3 da Lei 11.343 em condenação por tráfico de drogas realizado nas imediações do estabelecimento prisional. Ou seja, se o cara mora perto do presídio e resolve traficar lá perto, você pode ter um aumento de pena, ainda que não se destine para dentro do presídio, né? É isso aqui que esse julgado fala, entendeu? Que quando o tráfico de drogas em local próximo ao estabelecimento prisional, devemos estar julgados do STF em que o tribunal determinou a aplicação da majorante, mesmo não tendo havido envolvimento de detento nem de pessoas que estivessem se dirigindo ao estabelecimento prisional. Mas foi próximo. O emprego de violência ou grave ameaça. A utilização de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, inciso 4, não se aplica a coisa, mas apenas contra a pessoa. A pena também será aumentada quando a prática do crime envolver atingir criança, adolescente. Entendeu isso aqui? O emprego de violência ou grave ameaça, a utilização de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, inciso 4, não se aplica a coisa, mas apenas contra a pessoa. Então, você está usando ali armamento, grave ameaça contra a pessoa, né? Não contra a coisa, não usando ele por usar. Você está usando, tem aumento de pena, porque você está usando, né, para intimidar a pessoa. A pena também será aumentada quando a prática do crime envolver ou atingir criança, adolescente ou pessoa que tenha capacidade de entendimento reduzida. Inciso 6. Atenção aqui, pois a lei anterior previa também aumento de pena quando o crime envolvesse idosos. Aqui. Então não tem mais idoso. Idosos. Mas não há mais essa previsão. Obviamente, idoso, em alguns casos, pode ser considerado pessoa com capacidade de entendimento reduzida, mas a previsão acerca do idoso não é mais expressa. Ainda a respeito desta causa, pode tirar o idoso? Você quer favorecer para o idoso? Não é que é matar idoso. Pô, não, eu tô brincando aqui. É tipo assim, vamos tirar o idoso? Vamos tirar o idoso porque os traficantes não querem mais vender para o idoso para não ter aumento de pena. Não, tira o idoso. Virar um crime comum. Mas idoso, tem muito idoso que usa droga, viu? Sim. Aqui perto de onde eu moro aqui, quando eu passo ali na praça, eu vejo os camaradas devem ter idoso mesmo, tipo 65 anos, os caras tudo fumando maconha ali. Ainda a respeito desta causa de aumento de pena, o STJ decidiu que, no caso do agente ter praticado crime previsto no 33 a 37 envolver menor de idade, a aplicação da causa de aumento de pena prevalece sobre a tipificação do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos marcar isso aqui. Ou seja, o que ele está falando aqui? O STJ entende o seguinte: eu posso ir lá para a corrupção de menores, então você vai levar uma pena aqui no tráfico de corrupção de menores, ou melhor, você vai responder o tráfico mais aumento de pena de menores. Então, o STJ entende que a aplicação da causa de aumento da pena prevalece. Entendeu? Entendeu? Não muito. Ele prevalece ou ele absorve? Não, prevalece. Só vai punir aqui. Absorve. O termo é prevalece. Absorve, não? Não, porque quando absorve é porque está na mesma lei. Aí é lei diferente. São crimes O termo absorver direciona para a mesma lei, né? Para o mesmo tipo de crime. Aí são crimes diferentes, né? Bem diferentes. Porque se for crime diferente é um concurso, né? Nesse caso aí. Isso aí é quase certo, assim. Não absorver corrupção de menores. A questão do roubo, né? Furto. Há uma associação criminosa. Não, a associação criminosa tem aumento de pena. A organização criminosa e associação criminosa.
É aumento de pena também. A gente tem que ver isso. Se naquelas que tem lá de associação criminosa e organização criminosa, lá tem aumento de pena. Se absorve, que nem aqui, ou se ou tráfico ou corrupção de menores. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Causa de aumento de pena do artigo 40. Inciso 6 da Lei de Drogas e Crime de Corrupção de Menores, princípio da especialidade. Na hipótese de delito praticado pelo agente pelo menor de 18 anos, não está previsto nos artigos 37 a 33 de drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos 37 a 33 e 37, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no artigo 40, inciso 6 da Lei 11.300. Oi? Professor, me dá só um minuto aqui, rapidinho. Tá. Um minuto não, bem rapidinho, alguns segundos só. Alguns segundos. Tá. Já vai chegar ao final aqui desse artigo, depois a gente continua. Então, entendeu aqui, ó? Na hipótese do delito praticado pelo agente pelo menor de 18 anos, não está previsto nos artigos 33 a 37, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores. Porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos, 33 a 37, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas majoração da sua pena, do artigo 40, inciso 7. Relator ministro Sebastião Reis Júnior. Tá, se ele tiver com jovem e não tiver cometido nada lá de cima, é corrupção do menor. E se ele tiver praticado algo ali, ele recebe a majorante. O majorante da pena. Pratica o delito, portanto, a gente pratica crime contra a versão junto com criança ou adolescente ou induz a praticá-lo. A dúvida surgida aqui, portanto, foi: quando o agente cometer crime de tráfico de drogas junto com criança ou adolescente, deve ser aplicadas penas para os dois crimes autonomamente ou deve ser aplicada a pena para o tráfico de drogas com a majorante prevista para o envolvimento de criança e adolescente? A resposta do STJ foi no sentido de que, em respeito ao princípio da especialidade, aqui é a resposta boa. Excelência, em respeito ao princípio da especialidade, se o crime praticado estiver tipificado nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, há de ser aplicada a pena para o tráfico aumentado de 1/3, de 1/6 a 2/3. Por outro lado, se o crime cometido não está tipificado na Lei de Drogas, o agente poderá ser condenado pela corrupção de menores. Então, a resposta na prova discursiva oral é essa. Ele responde pelos dois crimes em concurso ou responde só pelo crime? Você vai responder. Excelência, de acordo com o entendimento do STJ, em respeito ao princípio da especialidade, se o crime praticado estiver tipificado entre os artigos 33 e 37 da Lei de Drogas, há de ser aplicada a pena para o tráfico aumentada de 1/6 a 2/3. Por outro lado, se o crime cometido não está tipificado na Lei de Drogas, o agente poderá ser condenado por corrupção de menores. Pronto, matou a questão. Finalizando aqui. O agente que envolve menor de idade no crime e tráfico pode ser condenado por corrupção de menores? Não. O entendimento do STJ no sentido de que, se o crime estiver tipificado no artigo 33 e artigo 37 da Lei 11.343 de 2006, agente que envolveu menor de idade será condenado a pena de tráfico de drogas aumentada de 1/3 a 2/3, em razão da aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver o 41 logo. Aqui, 41. E aqui já vai ficar muito pequeno. Vamos lá, 41, para finalizar. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos mais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida, redução de pena, de 1/3 a 2/3. Este é o Instituto da Delação Premiada. Este tipo de dispositivo está presente em diversas leis penais. Estimula o acusado a denunciar seus comparsas. Por outro lado, não é qualquer delação, que é suficiente para motivar a redução da pena. Mente, a colaboração precisa ser voluntária. Então, colaborar voluntariamente, né? Colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais, tem que identificar os demais, coautores ou partícipes do crime, e na recuperação total ou parcial dos produtos do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida. Então, ele precisa ter colaboração, precisa ser voluntária. Além disso, também é preciso que as informações sejam úteis, levando à identificação
de todos os envolvidos no crime, bem como a recuperação total ou parcial do produto do crime. A redução da pena em função da delação premiada prevista na lei de drogas só pode ser concedida se a colaboração for voluntária, se levar à identificação de outros envolvidos no crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Então, acabou aqui. A gente vai conversando aí, que acho que não, já deu 8 horas aqui. Deixa eu pausar aqui.